Pronto. Você continua vendo, não continua? Sim. Tá. Então, aqui a gente tem, né? A pequena criança é o sujeito, é quem contou a novidade, e o predicado é o que ela fez, né? Que foi contar a novidade. Tá ótimo. Aí nós temos aqui ó, que o sujeito, ele pode ser, pode estar na frase de 3 formas diferentes, tá? A primeira forma é logo no início. Por exemplo, aqui na frase, não sei se você consegue ver aqui, ó. Nessa frase aqui, ó. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Quem é o sujeito aqui nessa frase? Os formandos e os professores? Isso, ótimo. Tá bem no início, certo? Já aqui, ó, tem uma ordem inversa. Ele vem depois do predicado, ó. Organizaram a festa, os formandos e os professores, tá vendo? Ele vem depois. Depois do verbo aqui, ó, organizaram. E ele também pode aparecer no meio, ó, empenhados, os professores, os formandos e os professores organizaram a festa. Então aqui, ó, o núcleo do sujeito, eu vou mostrar para você uma frase, você vai dizer para mim quem é o núcleo do sujeito, tá bom? Tá. Vamos lá. Vamos ver esse aqui, ó. Nós temos essas frases aqui no número 1, que foi a atividade do dia 24 de março. Você tinha que separar para mim o sujeito e o predicado em cada oração. Na letra A, a gente tem assim, ó. Os meninos estão na quadra. Quem é o sujeito dessa frase? Meninos? Os meninos, muito bem. Qual é o núcleo do sujeito? Qual é a palavra que é mais importante? Meninos? Muito bem, ótimo. Fala para mim na letra B. Núcleo do sujeito. Enxame? Ótimo. Letra C. Famílias? Uhum. Letra D. Crianças? Uhum. E letra E? Cidade? Ótimo. Então, aqui, agora nessas aqui, ó. 4 pessoas telefonaram para você ontem. Pessoas? Ótimo. Letra B. Avós? Uhum. C. Times? Uhum. D. Jogadores? E primos? Ótimo. Agora você vai me dizer, em cada oração dessa, se o sujeito é simples ou composto. Você lembra o que é um sujeito simples e um sujeito composto? Não. Sujeito simples é quando tem, vou te dar um exemplo, na letra A, o sujeito é os meninos, não é? Então, se eu tirar o núcleo dele, falar qual é a palavra mais importante? É meninos. Então, o sujeito é simples, porque só tem uma palavra. Na letra B, o sujeito é Marcos e eu. Aí, qual é o núcleo desse sujeito? Marcos é um núcleo e a palavra eu, pronome eu, é outro núcleo, porque são 2 pessoas. Então, o sujeito é composto, tá bom? Vamos ver se você entendeu. Fala a letra C para mim. É composto. Ótimo. Qual é o núcleo do sujeito? Quais são? Meu pai e seu tio? Uhum. Na letra D. É simples. É simples, mas qual é o núcleo? Alunos? Aí são os trabalhos. Porque olha só, Tá. se eu tirar. Porque esquece a palavra trabalhos e olha só o que vem depois. Eu não posso falar, ó, alunos estão no armário. Quem está no trabalho são os trabalhos. Quem está no armário são os trabalhos, tá bom? Então, os trabalhos são mais importantes. Eu poderia omitir a palavra mais importante. Eu poderia omitir a palavra alunos e falar somente os trabalhos estão no armário, tá bom? Letra Sim. E.
Simples. Qual é o núcleo? Modelos. Ótimo. Então, agora nós vamos para outra aulinha que eu preparei aqui. Que essa aqui é uma revisão do que a gente viu na aula passada, na semana passada. Deixa eu abrir um outro aqui para você. Vê se você consegue ver aí. Tá bom. Consegue ler isso aqui? Índice de indeterminação. Ótimo. Olha, o sujeito... Agora nós vamos falar sobre tipo de sujeito, tá? Na verdade, eu acho que eu não fiz aqui uma... Só um minutinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu tinha que falar primeiro sobre todos os tipos. Na verdade, é esse aqui primeiro que a gente precisa ver. Ó. Você consegue enxergar aí? Tipos de sujeito? Sim. Deixa eu aumentar ele para você. Eita, minha setinha não está querendo aumentar. Deixa eu ver. Vamos lá. Vou assim pequenininho mesmo, Flávia, que eu não estou conseguindo aumentar, mas você consegue enxergar? Dá para ver. Tá ótimo. Então, tipos de sujeito. Sujeito simples, que a gente acabou de ver, tá vendo? Quando tem só um núcleo. Então, Pedro é um bom garoto, o sujeito é Pedro e o núcleo é a própria palavra Pedro. Sujeito composto, quando tem mais de um. Eu e meus amigos, então, ó. Eu é um núcleo, meus amigos, outro núcleo. Agora nós vamos ver como que a gente sabe que um sujeito é oculto. Você tem uma ideia? Não. Então, é assim, ó, quando você não precisa colocar, você não precisa colocar um pronome, por exemplo, se eu disser assim, ó, igual tá aí no texto, para você no slide aí, em negrito. Acordei feliz. Se eu digo acordei feliz, é o mesmo que eu estivesse dizendo assim, eu acordei feliz, não é? Mas eu não falei o eu. Mas você consegue perceber que o sujeito é eu, porque eu conjuguei o verbo de acordo com o pronome eu. Eu acordei, tá bom? Oi? Então, o sujeito é oculto, assim, quando você precisa, ó, vamos ler aqui, ó. Como o próprio nome já nos indica, o sujeito oculto é aquele que não está claro. Constatamos pela terminação do verbo. Aí a última frase lá embaixo, ó. Sendo assim, mesmo que o sujeito não esteja expresso, podemos percebê-lo por meio da terminação verbal. Tá bom? Agora nós temos um sujeito indeterminado. Então vamos ver em quais casos a gente tem sujeito indeterminado, tá? Na letra A é um caso, ó, quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, por exemplo, estudaram para as avaliações. Eu disse quem estudou? Não. Não. Então você não determina quem estudou. Estudaram. Quem estudou para as avaliações? Então está indeterminado. Na letra B, ó, quando o verbo se encontra na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser. Necessita-se de jogadores mirins. A gente está falando quem é que está precisando desses jogadores? Não. Não fala. Então a gente não determina, tá bom? Tá. Se eu estiver indo muito rápido, você fala, tá bom? Tá. Ó, oração sem sujeito agora, o sujeito inexistente, quando não tem sujeito na frase. Ó, letra A. Primeiro exemplo, né? Quando indica fenômenos da natureza. Então, se eu falar, choveu muito, grampeou, nossa, está trovejando. Então, não tem um sujeito nessa frase aí. Eu não digo, o tempo choveu muito, entendeu? Então, a gente não tem sujeito porque é fenômeno da natureza. Outro exemplo também de oração sem sujeito
é quando a gente usa o verbo haver no sentido de existir. No sentido de ter, por exemplo, aqui a gente está assim, ó. Tem um exemplo. Há garotos jogando no pátio. A gente pode falar, tem garotos no pátio. Não pode falar assim também? Então, quando nesse sentido de existir, nesse sentido de ter alguém ali, de haver alguém, a gente também vai dizer que é sem sujeito. Tá. Outro caso também é quando a gente usa o verbo fazer ou estar, indicando tempo ou clima. Tipo, ó, está frio hoje. O que está frio? A gente não fala o tempo está frio, tá? A gente até pode falar, mas se a gente só falar assim, essa frase está frio hoje, não tem sujeito. Ou faz alguns anos que mudei daquela cidade. Ou faz tempo que não te vejo. Eita, tá conseguindo concentrar, Flávio? Flávio, Oi. você me escuta, né? Uhum. Tá bom. Outra opção também é quando a gente usa o verbo ser para indicar tempo, na verdade, assim, hora, né? Data, distância, ó. São 10 de outubro, são 4 quilômetros, tá bom? Tá. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho uma atividadezinha de sujeito para a gente fazer junto. Espera aí. Ó, essa atividade aqui, vê se você consegue ver. Foi da semana Tô vendo. passada. Essa aqui, na minha tabelinha aqui, você não fez. Vamos ver se você consegue fazer aí. Depois eu vou te mandar ela novamente, tá bom? Tá. Mas dá uma olhadinha aí, eu vou te dar um tempinho para você me responder. Eu quero saber qual é a única oração que não tem sujeito. A letra E? Letra E? Por que você acha que é a letra E? Comprou um sapato novo. Hum. Vou fazer com você desde a letra A, tá bom? Vamos lá. Tá. Na letra A, a gente diz assim, ó. Anunciaram. Vamos fazer o seguinte, Flávia, você tá com o caderno aí? Vou pegar aqui. Pega aí o caderninho que a gente vai fazendo junto, tá bom? Tá. Pronto. Vamos lá, ó. Anota esse aqui, número 1. Não precisa colocar o título não, tá? Vamos só Tá. fazendo uma por uma para a gente falar qual é o tipo de sujeito que tem. Copiar, né? Copia a letra A. Se cair, Flávia, eu vou gerar um outro link e vou te enviar, tá bom? Para a gente continuar a aula, tá? Tá. Quando você terminar de copiar esse pedacinho, você me fala.
Ou a gente pode fazer o seguinte, peraí, para a gente não perder muito tempo. Deixa eu pensar. Eu posso ir fazendo aqui e depois eu te mandar a resposta e você copiar, pode ser? Então, copio tudo depois? Isso, daqui a pouquinho, aí depois eu desligo, aí você copia antes da aula de matemática, para não acumular muita coisa. Vamos lá. Anunciaram a morte do prefeito. Cadê o verbo na frase? Qual é o verbo? Vamos fazer assim, ó. Anunciaram? Isso aí. O que fizeram? Anunciaram. Ótimo. Então, eu vou marcar ele aqui e ver se você consegue ver. Ele está sublinhado. Consegue ver? Ótimo. Eu digo, Flávia, quem foi que anunciou a morte do prefeito? Não. Não. Então, o que eu digo aí? Que isso aí é um sujeito o quê? Oculto? Não. Indeterminado? Ótimo, ótimo. Indeterminado. Ótimo. Na letra B. Não se fala sobre outra coisa nos jornais. O que eles fazem aí? Cadê o verbo? Fala? Ótimo. Então, se fala, tem a partícula C ali, que ela é importantíssima, que é a nossa próxima aula. Qual é o tipo de sujeito? Indeterminado também? Ótimo, isso aí. Indeterminado. Eu não digo quem fala, né? Não se fala, não digo quem. Gosto de viajar todos os anos. Oculto. Oculto. Tá ótimo, mas aí oculto, o que está oculto aí? Qual é o Gosto. sujeito? Eu gosto, ótimo. Mas quem gosta? O que combina com gosto? Ele gosto, você gosto, eu gosto. Como? Ouviu? Eu não entendi. Como assim? Então, qual é o pronome que está faltando antes do gosto? É eu Eu? gosto. Isso aí. Ótimo. Tá oculto, então, esse pronome eu, tá bom? Letra D. Tá. Fazia frio durante aquela noite. Vamos lá. Aqui nós temos um fenômeno da natureza. Quando eu tenho um fenômeno na natureza, vê se você consegue ver o que eu vou te mostrar aqui. Deixa eu ver se é esse. Olha aqui, ó. Consegue ver? Consegue ver? Aonde? Aqui, ó, na telinha. Você consegue ver essa telinha? Eu acho que eu escrevi aqui fenômeno Tá a da natureza. mesma coisa. Tá a mesma coisa? Então, espera aí. Vou te mostrar outra. Aqui, ó. Consegue ver agora? Tá carregando. Ah, consigo. Quando a gente tem fenômeno da natureza, a gente tem uma oração o quê? Sem sujeito. Ótimo. Então, nessa atividade aí, a oração sem sujeito é essa aqui, ó, letra D. Tá vendo? Esse Ah, faz, tá. tá bom? Então, ó, Tá. oração sem sujeito. Ótimo. E a letra E, que você achava que era ela, comprou um sapato novo, ó, comprou. Que tipo de sujeito é esse? Indeterminado. Determinado? O indeterminado, Flávia, ele geralmente ele vai ser, a gente vai estudar isso mais para frente, na próxima aula nossa. Ele está no plural, na terceira pessoa, tá certo? Mas no plural. Tipo assim, ó, se aí tivesse compraram um sapato novo. Mas aí eu posso dizer, ele comprou um sapato novo, não posso? Aham. Então, aí a gente diz que é um sujeito oculto.
Tá. Tá bom? Depois você vai Tá. entender melhor quando eu te explicar só sobre o sujeito indeterminado. Agora vamos ver qual oração dessas aqui, qual oração dessas que não tem sujeito, de novo. Então, lê para mim a letra Tá. A. Fez frio no ano passado. Tem sujeito aí? Não, Não. Ótimo. Por que que não tem? porque é fenômeno da... Muito bem. Fenômeno da natureza. Ótimo. Na letra B, Roubaram o carro dele ontem. tem sujeito? Roubaram? Uhum. Na verdade, é o quê? É um sujeito o quê? O roubaram indica pra gente que tem, né? Um sujeito. Mas qual é o tipo de sujeito? Roubaram, Flávia, ele não é o sujeito, ele só indica pra gente o tipo de sujeito que a gente tem na oração, tá bom? O roubaram Tá. faz parte do predicado. Aí a gente diz o que aí? A gente fala assim, quem roubaram? Quem? Quem? Quem roubou? A gente tem quem? A gente determinou quem? Não. Então é um sujeito o quê? Indeterminado? Uhum. Ótimo. Na letra C, havia uma aranha na parede. Havia. O havia está indicando para gente aqui um tipo de sujeito, mas na verdade não é exatamente um tipo de sujeito. Ele está indicando para gente uma oração sem sujeito. Você lembra quando eu te dei exemplo dos meninos que estavam no pátio? Você lembra ou não? Aham. Que eu falei assim: tem meninos ali no pátio jogando bola. Há meninos no pátio. Quando a gente fala no sentido de existir, a gente diz que é uma oração sem sujeito. Tá bom? Então, essa aqui Tá. também é sem sujeito. Ó, eu vou escrever Tá. para você, ó. Verbo haver, no sentido de existir. Aí é oração sem sujeito. E o último, estudaremos no final de semana. Estudaremos. Tá indicando que quem é o sujeito? Que tipo de sujeito é esse que tá aí? É... Oculto? Oculto. Muito bem. É oculto. Mas o que está oculto aí? Eu, você, ele, ela, Nós? nós. Ótimo. Isso aí. Vamos fazer só mais uma aqui, tá bom? Só essa número 3. Aponte a alternativa em que ocorre a oração sem sujeito. Então a gente vai fazer tudo de novo, tá? Uma por uma. Precisa Tá. de uma babá. Eu tenho sujeito aí? Precisa-se? Então, precisa se indica, né? Mas eu digo quem precisa? Não. Precisa-se de uma babá. Eu não digo, né? Ué, quem precisa de É, uma babá? Então, essa oração aí, a gente diz que não tem sujeito, porque eu não posso dizer assim, ó, ela precisa ser. Entendeu? Esse ser, ele faz a gente pensar, caraca, quem é que precisa da babá? Ele não é nem oculto e nem determinado. Ele é uma oração sem sujeito. Eu vou explicar para você na próxima aula, porque é só sobre essa palavrinha ser, tá bom? Esse pronome. Então, esse aqui é o sem sujeito. Vamos para a letra B. A noite caiu sobre a cidade. à noite. Uhum, ótimo. Na letra C. Alguém mentiu. Alguém. Ótimo. Então, esses aí tudo tem. Agora o último, ó. Hoje fez muito calor em Fortaleza.
Hoje. Tira a palavra hoje, que hoje é só para marcar o tempo. Fez muito calor em Fortaleza. Choveu muito em Fortaleza. Relampeou muito em Fortaleza. O que a gente está falando? Sobre o quê? Muito. Sobre, choveu muito, relampeou muito, fez muito calor. Sei. A gente está falando sobre fenômenos da natureza, sobre clima, tá bom? Então, quando a gente fala sobre clima, ó, vou mostrar para você de novo lá, ó. Ó, quando a gente fala sobre clima, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Quando indicar clima, ó, está frio, tá vendo? A gente vai dizer que é uma oração sem sujeito. Tá bom? Tá. Deixa eu anotar aqui. Cadê? Sem sujeito. Tá bom? Então, Flávio, eu vou parar por aqui, Tá. porque só tem você. Então, se eu explicar muita coisa, o pessoal vai ficar meio perdido, tá bom? Tudo que eu fiz aqui agora, Tá. vou mandar lá no grupo. Tá bom? O que a gente fez na Tá. aula de hoje, tá bom? E aí você vai esperar um pouquinho. Tá. A professora de matemática vai te mandar o link para a aula de matemática. Tá bom? É quinta, tá? Tá. Tchau, tchau. Tá. Tchau.